Sabemos que os restos mortais de Ricardo provavelmente repousam sob os restos mortais dos frades da sepultura. Ao analisar o DNA de indivíduos vivos e compará-lo, encontramos vestígios de alguém que se assemelhava a ele. Após séculos de mistério e rumores, a ciência finalmente revelou a verdade sobre o rei Ricardo III. E acredite, os resultados abalaram a história profundamente. Imagine um esqueleto desenterrado debaixo de um estacionamento, reescrevendo subitamente as linhagens reais. Os testes de DNA não apenas sussurraram a verdade, eles a gritaram, confirmando sua identidade com uma certeza impressionante de 99.999%. Mas eis o fato desconcertante. Sua linhagem paterna sequer coincidia com a de parentes vivos. Chocante, não é? Continue lendo, porque as reviravoltas nessa história ficam ainda mais surpreendentes à medida que nos aprofundamos. A análise de DNA revela uma quebra inesperada na linhagem real. A descoberta resultante da análise genética dos restos mortais de Ricardo III deixou historiadores e cientistas absolutamente perplexos e talvez até incrédulos. Eles afirmaram que, ao comparar cuidadosamente o cromossomo Y do esqueleto de Ricardo III com o DNA de parentes vivos da linhagem paterna, que em teoria deveriam compartilhar exatamente o mesmo DNA paterno, os pesquisadores constataram uma ruptura inesperada na linhagem real. Eles se depararam com algo que ninguém esperava. Em vez de uma confirmação clara dos laços familiares, encontraram uma discrepância intrigante. Um resultado que desafiou séculos de suposições sobre como a sucessão real era rastreada e transmitida. Contou-se a história de como o professor Turing King, que liderou o projeto na Universidade de Leicester, coletou amostras de DNA de 5 homens vivos atualmente. Cada um deles descendente direto por linha paterna de Henrique Somerset, o quinto duque de Beaufort. Em teoria, esses homens deveriam ter o mesmo cromossomo Y de Ricardo III, já que o cromossomo Y é transmitido quase inalterado de pai para filho. E se a história tivesse seguido exatamente o curso dos livros didáticos, essa simples sequência de DNA teria sido a prova definitiva que ligaria um rei de séculos atrás aos ossos desenterrados sob um estacionamento esquecido. Mas o que os cientistas descobriram não foi apenas surpreendente, foi perturbador. Revelou questões sobre linhagens reais e escândalos ocultos, e se o homem que a história lembra como Ricardo III era realmente quem acreditávamos que ele fosse. Não se tratava apenas da ciência confirmando uma história, era a ciência reescrevendo-a. E, se você me acompanhar até o final, verá como uma única alteração no DNA conseguiu abalar os alicerces de uma dinastia. O que aconteceu foi, no entanto, extraordinário. Nenhum daqueles 5 homens tinha o DNA compatível com o de Ricardo. 4 deles, explicaram os pesquisadores, pertenciam a um grupo haploide comum, conhecido como um BU-152, enquanto os restos mortais de Ricardo revelaram algo completamente diferente, o grupo haploide muito mais raro, GP287. Será possível? Eles se perguntavam se em algum momento ao longo dos séculos a história das linhagens sanguíneas não era tão simples quanto estava escrito nos livros de história. Os cientistas chamaram isso de evento de falsa paternidade, um termo que pode soar clínico, mas que essencialmente significa que o homem listado como pai na árvore genealógica não era de fato o pai biológico. Quantas vezes isso pode ter acontecido ao longo da história? Pesquisadores como King e Jobling apontaram que, de acordo com seus estudos, as taxas de falsa paternidade em gerações passadas podem ter variado entre 1% e 4%. E como muitos historiadores e geneticistas tendem a considerar uma taxa de cerca de 2% por geração, a probabilidade de tal evento surgir em algum ponto de 19 gerações à distância exata entre Ricardo III e os descendentes de Beaufort foi calculada em cerca de 16%. Em termos simples, não era apenas possível, mas bastante plausível que uma quebra na linhagem masculina tivesse ocorrido durante esses séculos. E para tornar as coisas ainda mais interessantes, descobriu-se que um dos 5 homens de Somerset testados pertencia a um grupo Hapla, completamente diferente, o IM-170, o que sugeria que outro evento de falsa paternidade tivesse ocorrido muito mais recentemente, talvez nas últimas 4 gerações.
Será que isso não foi suficiente para fazer alguém parar e refletir sobre o quão frágil e imprevisível é a linhagem? O impacto dessa descoberta foi muito além do laboratório e chegou aos corredores da história. Os historiadores começaram a fazer as mesmas perguntas que as pessoas talvez tivessem evitado por gerações. Se essa quebra genética tivesse ocorrido durante o período crucial de 5 gerações entre João de Gaunt e Ricardo III, o que isso significaria para a coroa inglesa? Assim, o cromossomo Y também apresenta um padrão de herança muito simples. Ele contém o gene da masculinidade que é transmitido apenas pela linhagem principal. Afinal, se a ruptura ocorresse entre Eduardo III e João de Gaunt, a legitimidade de toda a linhagem Lancaster ficaria em questão. Isso afetaria não apenas Henrique IV, mas também seu filho Henrique V e seu neto Henrique VI. E como se não bastasse as implicações, reverberariam ainda mais abalando indiretamente os alicerces da dinastia Tudor, já que sua reivindicação dependia em parte da descendência de João de Gaunt. Imagine o peso dessa revelação. Seria possível que alguns dos monarcas mais famosos da história inglesa não tivessem o direito legal de governar. Era um pensamento instigante que fascinava e inquietava os estudiosos. O professor Kevin Shore observou que, embora um enigma histórico parecesse ter sido resolvido, outro se abria imediatamente, quase como descascar uma camada apenas para revelar um mistério ainda mais profundo. Não seria essa a própria natureza da história? Lembrar-nos de que aquilo que considerávamos certo pode nunca ser tão seguro quanto acreditávamos. As descobertas suscitaram debates não só sobre monarquia e legitimidade, mas também sobre como nós, enquanto pessoas, compreendemos família, herança e identidade. Alguns questionaram em voz alta se a própria coroa podia ser afetada pela incerteza, o que dizer do resto da sociedade onde os registros familiares eram menos meticulosamente guardados. Outros refletiram sobre como essa descoberta humanizou as famílias reais, lembrando ao mundo que por trás das coroas e tronos também havia pessoas sujeitas às mesmas reviravoltas do destino, segredos e surpresas que qualquer outra pessoa. Assim, a história genética de Ricardo III fez mais do que esclarecer a identidade de um rei. Ela forçou historiadores, cientistas e o público a repensarem a própria ideia de linhagem, questionando mais uma vez o quanto do que acreditamos sobre o passado está escrito em pedra e o quanto ainda está por ser descoberto. Agora, a pergunta que antes parecia impensável está sendo sussurrada novamente mais alto do que nunca. Se a linhagem de Ricardo não era o que parecia, o que dizer daqueles que vieram depois dele? Será que os próprios alicerces da dinastia Tudor, a família que remodelou a Inglaterra para sempre, repousam em terreno instável? Acompanhe-me, pois a resposta pode reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o trono. Será que a reivindicação dos Tudor ao trono era ilegítima? A descoberta dos restos mortais de Ricardo III e os resultados dos testes de DNA que se seguiram trouxeram consigo uma revelação que deixou muitas pessoas questionando séculos de história da realeza. Quando os cientistas confirmaram que o cromossomo Y de Ricardo não correspondia ao de seus parentes vivos da linhagem masculina, isso desencadeou uma onda de curiosidade e debate. As pessoas começaram a se perguntar o que isso realmente significava para a sucessão real e, em particular, para os Tudors. Afinal, Henrique Tudor, que derrotou Ricardo III na Batalha de Bosworth em 1485, continuou sua trajetória até os dias atuais. Para reinar como Henrique II sempre alegou ter uma ligação sanguínea com Eduardo III. Mas, se o DNA mostra uma quebra em algum ponto dessa linhagem, isso não lança dúvidas sobre seu direito ao trono. Isso levou as pessoas a se perguntarem, será que toda a dinastia Tudor foi construída sobre bases instáveis? Rastrear a árvore genealógica da família real só tornou a questão ainda mais intrigante. Tanto Ricardo III quanto Henrique Tudor traçaram suas raízes até o rei Eduardo III, mas o fizeram por meio de diferentes ramos da família. A reivindicação de Henrique VIII ao trono vinha da linhagem Beaufort, descendente de João de Gaunt, filho de Eduardo III. Isso parecia simples no papel, mas os resultados do DNA sugeriam o contrário. Se a quebra genética tivesse ocorrido em algum ponto entre Eduardo III e João de Gaunt, a legitimidade
da linhagem lancasteriana estaria em questão. E se o próprio João de Gaunt não fosse filho de Eduardo, toda a reivindicação que levou a Henrique IV, Henrique V, Henrique VI e finalmente Henrique VII ficaria enfraquecida. Seria possível então que toda a reivindicação de Henrique VIII se baseasse em algo além do sangue? Essa questão pairava no ar, pois a própria mãe de Henrique, Margarida Beaufort, também era descendente de João de Gaunt. Se a legitimidade dele vacilou, a dela também vacilou e com ela o próprio fundamento da autoridade dos tutores. A história tornou-se ainda mais fascinante quando as pessoas se lembraram dos rumores que assombraram João de Gaunt durante sua vida. Sussurros o seguiam sobre se ele era realmente filho de Eduardo III. As fofocas da época afirmavam que, como Eduardo III estava ausente quando Gaunt nasceu, surgiram dúvidas sobre a fidelidade da rainha Filipa. O rumor mais cruel de todos insistia que Gaunt era, na verdade, filho de um açougueiro flamengo colocado no berço real após a suposta morte da filha recém-nascida da rainha. O próprio João de Gaunt ficou furioso com essas acusações. E, no entanto, séculos depois, as descobertas de DNA pareciam dar nova vida a esses mesmos sussurros antigos. O DNA está nos dizendo que houve uma infidelidade? Ou será que tudo não passou de fofoca para prejudicar sua reputação? Ou havia alguma verdade nessas histórias desde o início? Ao analisar a ascensão de Henrique, segundo ao poder, historiadores frequentemente observam que sua reivindicação ao trono estava longe de ser sólida, mesmo sem o mistério do DNA. Muitos apontam que ele nunca se baseou exclusivamente na linhagem sanguínea para justificar sua posição. Em vez disso, ele declarou que governava por direito de conquista, uma atitude ousada, porém reveladora. Afinal, derrotar Ricardo III no campo de batalha lhe conferia poder, mas não necessariamente legitimidade inquestionável. Para fortalecer sua posição, Henrique casou-se com Elizabeth de York, unindo as reivindicações dos lancasterianos e dos yorkistas. Essa união criou uma sensação de estabilidade e deu aos tutores uma aparência de legitimidade mais robusta. Contudo, a questão permanece: se Henrique não tivesse vencido no campo de batalha, sua reivindicação por si só teria sido suficiente. O professor Kevin Schurer e outros historiadores frequentemente nos lembram que a monarquia nunca se resume apenas a laços sanguíneos. Trata-se tanto de oportunidade, timing e acaso quanto de herança. O trono passou por tantas reviravoltas, batalhas e manobras políticas que a pura descendência de pai para filho raramente foi o único fator decisivo. Mesmo hoje, especialistas concordam que a atual sucessão real não é afetada por essas antigas descobertas genéticas. Afinal, séculos de casamentos, tratados secretos e brutais, lutas pelo poder, não apenas moldaram a monarquia no que reconhecemos hoje, como também esculpiram um legado inteiro que ainda fascina. E aqui está a reviravolta. Uma única revelação da ciência moderna escondida nas profundezas do DNA nos força a questionar se a história era realmente tão segura quanto pensávamos. Quando pesquisadores descobriram uma verdade genética sobre Ricardo III, não se tratava apenas de mais uma nota de rodapé enterrada em arquivos empoeirados. Foi uma descoberta que revelou os próprios fundamentos das dinastias reais. Imagine o choque. Porque, se os tutores não tinham tanto direito ao trono quanto alegavam, então a história que nos foi contada por séculos pode ter sido escrita não pelos herdeiros legítimos, mas pelos sobreviventes afortunados do caos. E se for esse o caso, o que mais entendemos errado? Continue lendo, pois a resposta se esconde em um dos lugares mais íntimos possíveis, o DNA mitocondrial, que confirma a ligação materna de Ricardo III. O DNA mitocondrial confirma a ligação materna com Ricardo III. Ele explicou que, embora o teste do cromossomo Y tivesse apresentado alguns resultados surpreendentes, sobre a linhagem real foi a evidência do DNA materno que forneceu a prova conclusiva da identidade de Ricardo III por meio de sua ancestralidade feminina. Os cientistas afirmaram que essa foi a chave que finalmente resolveu a questão de uma vez por todas. Eles mencionaram como a correspondência com os descendentes de Ana de York se destacou como uma combinação perfeita. Ao contrário do DNA paterno, que por vezes pode ser menos confiável quando rastreado ao longo de tantos séculos, o DNA materno, conhecido como
DNA mitocondrial, ou mtDNA, é transmitido diretamente das mães para todos os seus filhos. No entanto, como fizeram questão de lembrar a todos, apenas as filhas podem transmiti-lo para a próxima geração. Isso possibilitou rastrear uma linhagem feminina ininterrupta que se estende desde a irmã de Ricardo III, Ana de York, até dois indivíduos vivos nos dias atuais, Michael Ibsen e Wendy Dolig. Ambos, embora primos distantes, estavam ligados a essa longa linhagem feminina de ancestrais. Foram descritos como primos em 14º grau 2 vezes removidos, o que parecia incrivelmente distante. E, no entanto, lá estavam eles vivos, morando em Londres, carregando sem saber essa ligação com um dos reis mais controversos da história inglesa. Foi relatado que, quando a análise de DNA foi feita, os resultados foram surpreendentes. O DNA mitocondrial de Michael Ibsen apresentou uma correspondência perfeita com o DNA extraído do esqueleto descoberto. O DNA de Wendy Dolig, por outro lado, apresentou apenas uma diferença em uma única base. Os pesquisadores explicaram que essa pequena variação não era um problema, mas sim consistente com o número de gerações que os separavam de Ana de York. Afinal, em um período tão longo, não seria normal observar pequenas mudanças. Isso, argumentaram, tornava a evidência ainda mais forte, pois demonstrava que a linhagem havia permanecido essencialmente intacta ao longo de todos esses séculos. Os cientistas prosseguiram dizendo que o DNA mitocondrial apresenta diversas vantagens na identificação de restos mortais antigos. Eles destacaram que cada célula do corpo contém muitas cópias de DNA mitocondrial, diferentemente do DNA nuclear, que está presente em apenas 2 cópias por célula. O que isso significa para ossos antigos enterrados há centenas de anos? Simplesmente porque o mDNA tem uma probabilidade maior de sobreviver à decomposição e estar disponível para testes séculos depois. Eles também enfatizaram como o DNA mitocondrial é notavelmente estável através das linhagens maternas, pois não sofre recombinação como o DNA nuclear. As mudanças ocorrem apenas por meio de mutações raras. Essa estabilidade o torna uma das ferramentas mais confiáveis para rastrear a ancestralidade ao longo de extensos períodos de tempo. E há ainda outro fator que os pesquisadores lembraram ao público sobre a ideia de falsa paternidade, que sempre representou um desafio ao se utilizar testes do cromossomo Y. Ao longo da história, questões de paternidade incerta são muito mais comuns do que questões de maternidade incerta. A falsa maternidade é excepcionalmente rara. Então, ao tentar comprovar a identidade ao longo dos séculos, em qual linhagem você confiaria mais? A resposta, disseram, eles é clara. Eles explicaram ainda que essa evidência de DNA materno combinada com todas as outras descobertas confirmava a identidade do esqueleto com absoluta certeza. A análise estatística havia produzido uma probabilidade de 99.999% de que os restos mortais fossem de fato os de Ricardo III. Mas não era só isso. Para tornar suas descobertas ainda mais convincentes, os cientistas compararam o DNA com 26.127 sequências de DNA europeias. Nenhuma das correspondências foi encontrada, o que resultou em uma probabilidade conservadora de cerca de 1 em 10 mil. Quão mais forte poderia ser a evidência? Dizia-se que os próprios pesquisadores ficaram surpresos com a clareza dos resultados. A análise de DNA comparou o código genético dos ossos com o de Michael Ibsen. Além dos números acrescentaram, havia também detalhes físicos e históricos que coincidiam perfeitamente. O esqueleto apresentava sinais de escoliose, uma condição relatada em documentos históricos sobre Ricardo III. Os ossos apresentavam evidências de ferimentos de batalha, que correspondiam às circunstâncias de sua morte violenta na Batalha de Bosworth, em 1485. A idade estimada do homem na época da morte também coincidia com a idade de Ricardo III quando foi morto. Seria tudo isso realmente uma coincidência? Os pesquisadores argumentaram que, ao analisar o DNA, o contexto arqueológico e os registros históricos em conjunto, o caso estava encerrado sem qualquer dúvida razoável. Descreveram-na como uma das resoluções de mistério mais notáveis da história.
Afinal, Ricardo III estivera desaparecido por mais de 500 anos. Sua reputação fora moldada pelas palavras de Shakespeare, por lendas e por propaganda política. Mas seu corpo em si havia desaparecido da história. Durante séculos, especulou-se sobre onde ele estaria enterrado e se seus restos mortais poderiam algum dia ser encontrados. E, no entanto, lá estava ele. A ciência interveio para fornecer as respostas. Isso fez com que as pessoas se perguntassem com que frequência realmente vemos um mistério secular resolvido de forma tão definitiva. Para os dois descendentes vivos, Michael Ibsen e Wendy Dolick, a experiência deve ter sido surreal. Um dia, eles eram pessoas comuns vivendo em Londres e no dia seguinte foram informados de que seu DNA mitocondrial havia confirmado a identidade de um rei medieval. Imagine ser informado de que você compartilha a mesma linhagem materna de um dos reis mais famosos da história inglesa. Alguém imaginaria que isso pudesse acontecer em sua própria vida. Segundo relatos, eles próprios ficaram surpresos, mas também comovidos com a ideia. Sua existência, sem que soubessem, havia fornecido a peça final de um quebra-cabeça que historiadores debatiam há séculos. Os pesquisadores concluíram que esse caso demonstrou o poder da genética não apenas na medicina moderna, mas também em investigações históricas. Ele lembrou às pessoas que o DNA não é apenas um código científico, mas também uma história viva transmitida de geração em geração. Eles perguntaram quais outros mistérios poderiam um dia ser resolvidos com os mesmos métodos, que outras figuras históricas poderiam ser identificadas quando a ciência e a arqueologia trabalham em conjunto. A história de Ricardo III não se tratava apenas de provar a identidade de um rei falecido há muito tempo. Tratava-se também de mostrar como o passado e o presente estão conectados de maneiras que ninguém poderia ter imaginado. Ao final do estudo, o consenso era claro. A combinação de evidências de DNA mitocondrial, certeza estatística e detalhes de correspondência física havia encerrado um caso que estava em aberto há mais de 5 séculos. Ricardo III finalmente havia sido encontrado. Não por meio de rumores ou lendas, mas pelas vozes escritas em suas próprias células e que ecoaram através das gerações até 2 primos distantes na Londres moderna. A descoberta deixou as pessoas com uma verdade simples. A ciência havia devolvido o nome a Ricardo III. E ao fazer isso, provou algo assombroso e belo, ao mesmo tempo a história não desaparece de verdade. Ela permanece em silêncio, aguardando as mãos certas, as perguntas certas e o momento certo para se revelar novamente. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais fascinante. Porque além de encontrar os ossos de Ricardo, seu DNA começou a falar. E a história que ele contava não era sobre relíquias empoeiradas ou reis esquecidos, mas sobre a vida de um homem, suas lutas, sua saúde e o legado que ele jamais imaginou deixar. Então fique comigo até o final, porque o que o DNA de Ricardo III revela mudará a sua maneira de pensar sobre a própria história. O que o DNA de Ricardo III nos diz sobre sua vida e legado quando historiadores e cientistas se uniram para estudar os restos mortais de Ricardo III, certo? Então esta noite vou falar sobre o caso Ricardo III. E devo começar dizendo que não era conhecido como o Projeto Ricardo III. Eles não estavam simplesmente confirmando a identidade de um rei morto há muito tempo. Estavam abrindo uma janela para a realidade física e a experiência vivida de um dos governantes mais controversos da Inglaterra. As pessoas sempre foram levadas a imaginar Ricardo III através das lentes da peça de Shakespeare ou da propaganda da época dos tutores. Mas o que as evidências realmente diziam, a análise genética de seus restos mortais, revelou-se mais do que uma simples nota de rodapé científica. Tornou-se uma ferramenta poderosa para reformular a maneira como o mundo o compreende. Obrigou as pessoas a parar e se perguntar se o homem que lhes ensinaram a desprezar realmente tinha a aparência e vivia da forma como os livros de história sempre afirmaram. Seria possível que sua imagem fosse mais uma construção política do que uma verdade física? A primeira e talvez mais impressionante descoberta veio do exame minucioso de seu esqueleto. Os pesquisadores descobriram que Ricardo tinha uma escoliose grave que se desenvolveu após os 10 anos de idade. Essa condição significava que um de seus ombros, provavelmente o direito, era visivelmente mais alto que o outro.
Esse detalhe é fascinante porque coincide com algumas das descrições da época. No entanto, o que foi igualmente surpreendente foi que a escoliose não o tornou frágil ou incapaz. Os relatos mostraram que, apesar da coluna curvada, seu corpo ainda era forte e capaz das exigentes atividades físicas necessárias a um rei guerreiro. Seria possível, então, que a imagem dele, como fraco e deformado, fosse um exagero, talvez até mesmo uma história cuidadosamente elaborada para macular seu legado. As evidências sugeriam exatamente isso. O que muitas pessoas consideraram mais revelador foi o que os ossos não mostravam. Não havia nenhum vestígio de um braço atrofiado. Não havia sinal das deformidades grotescas que Shakespeare descreveu tão vividamente. Em vez disso, o esqueleto pintava um quadro muito diferente. Contava-se a história de um homem que talvez se destacasse por seus ombros desiguais, mas que de resto era saudável e plenamente capaz de lutar. Esse simples fato por si só pareceu desfazer séculos de mitificação. Fez com que as pessoas se perguntassem por que seus inimigos se esforçaram tanto para apresentá-lo como uma figura deturpada, tanto por dentro quanto por fora. Seria porque os tutores precisavam pintá-lo como um monstro para justificar sua própria reivindicação ao trono. Esse pensamento tornou-se difícil de ignorar. A análise genética foi ainda mais longe, abordando não apenas sua saúde, mas também sua aparência. As evidências de DNA revelaram que Ricardo III quase certamente tinha olhos azuis. Também mostraram que, quando criança, ele provavelmente tinha cabelos loiros. Com o tempo, é claro, aquele cabelo loiro pode ter escurecido para um tom castanho, como frequentemente acontece. Essa descoberta foi particularmente interessante quando comparada com alguns dos retratos feitos dele muito tempo depois de sua morte. Em muitas dessas imagens, ele era retratado com traços mais escuros, mais taciturno, quase ameaçador. Essas escolhas artísticas, perceberam os historiadores, podem não ter sido uma tentativa de capturar a realidade. Em vez disso, parecem refletir o desejo do tutor de manter sua imagem alinhada à narrativa de que ele era um vilão. Então, se as evidências de DNA sugeriam que ele tinha uma aparência bem diferente da dos retratos, o que mais poderia ter sido alterado deliberadamente em sua memória, o fato de ele possivelmente ter sido loiro quando o menino chamou a atenção de muitos. As pessoas começaram a imaginar um jovem Ricardo de olhos azuis e cabelos loiros, talvez com uma aparência bem diferente do homem de semblante austero retratado posteriormente. Que estranho, então, que a memória visual dele tenha sido tão distorcida pela política. E isso fez as pessoas pararem e se perguntarem se a arte poderia enganar tão facilmente e como tantas outras figuras da história foram transformadas em caricaturas em vez de serem lembradas como realmente eram. O caso de Ricardo tornou-se um lembrete de que retratos e peças teatrais muitas vezes se concentram menos no sujeito e mais no narrador. Mas talvez a lição mais poderosa não tenha vindo do que os ossos e o DNA de Ricardo revelaram individualmente, mas do que revelaram em conjunto. A imagem combinada de sua realidade física mostrou com que facilidade as histórias podem ser distorcidas para obter ganhos políticos. Durante séculos, Ricardo foi descrito como um corcunda, desonesto e vilão que ascendeu ao trono por meio de assassinatos e enganos. No entanto, eis que surgem evidências científicas que desfazem pelo menos parte dessa narrativa. Ele não possuía as deformidades monstruosas que as pessoas foram levadas a acreditar. Ele não tinha a aparência que os retratos hostis sugeriam. Em suma, foi vítima de uma campanha difamatória muito bem sucedida. E assim, as pessoas foram forçadas a questionar quantos dos supostos fatos sobre ele eram realmente fatos. Através dessa análise, a ciência moderna tornou-se uma espécie de porta-voz da verdade para a história medieval. Permitiu que os historiadores superassem rumores e preconceitos, fundamentando sua compreensão de Ricardo III em evidências e não em propaganda. Mostrou como o DNA e a análise esquelética poderiam corrigir séculos de desinformação. E levantou questões mais amplas sobre como a própria história é escrita. Afinal, Ricardo não foi a única figura vilipendiada por seus rivais. O que acontece quando a ciência etc. nos oferece uma imagem mais clara e humana de pessoas que já se foram? O que isso faz com as histórias que pensávamos conhecer tão bem? A história de Ricardo, portanto, não se resume a um rei,
Trata-se do poder das narrativas e da forma como elas podem moldar a memória coletiva por centenas de anos. Para os tutores, fazer Ricardo parecer monstruoso não era apenas uma forma de insultá-lo, era uma maneira de fortalecer sua própria reivindicação de poder. Ao mostrar-os ao último rei da dinastia Plantageneta como mau e deformado, eles podiam apresentar Henrique VII como o legítimo salvador que pôs fim ao caos. A peça de Shakespeare apenas amplificou essa versão dos eventos, fixando-a no imaginário popular por séculos. Contudo, quando seus ossos foram desenterrados e estudados, essa imagem cuidadosamente construída começou a ruir. Será possível que, séculos depois, a ciência tenha se tornado a historiadora mais imparcial de todas? Na verdade, os restos mortais de Ricardo III contam uma história que é, ao mesmo tempo, profundamente pessoal e profundamente política. No plano pessoal, revelam a vida de um homem que sofreu de escoliose, mas que ainda assim lutou e governou. Revelam alguém cuja aparência não era grotesca, mas provavelmente marcante de maneiras muito diferentes dos antigos retratos. No plano político, expõem como o poder pode manipular a percepção e como a verdade pode ser facilmente enterrada sob mentiras. Quando seu esqueleto foi redescoberto, deu-lhe uma voz que não tinha há 500 anos. Aquela voz dizia às pessoas para não acreditarem em tudo o que estava escrito nas crônicas ou encenado nos palcos dos teatros. Em vez disso, lembrava-lhes que por trás de cada lenda havia um ser humano. Assim, a descoberta dos restos mortais de Ricardo II não se tratava apenas de identificar um rei. Tratava-se de reescrever a história com base em evidências e não em opiniões. Tratava-se de desvendar as camadas da propaganda para revelar uma figura mais complexa e humana. As pessoas começaram a entender que o chamado Rei Corcunda talvez não fosse o vilão que lhes diziam para temer, mas sim um homem envolvido na tempestade da rivalidade política. Sua história tornou-se desde então um símbolo de como a ciência pode desafiar e até mesmo derrubar verdades há muito aceitas. E não é isso que torna a história tão fascinante, o fato de ela nunca estar realmente concluída. Que a cada nova descoberta nossa compreensão pode mudar. No fim, os restos mortais de Ricardo III ofereceram uma oportunidade não só de conhecê-lo como ele realmente era, mas também de refletir sobre como o poder e a política moldam a memória. Foi quase como se o próprio rei, muito tempo depois de sua morte, tivesse tido a chance de falar novamente, de mostrar seu rosto sem as distorções da propaganda. E para muitos, essa revelação foi mais extraordinária do que qualquer coisa que pudessem ter imaginado. Com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta, comente e inscreva-se para mais conteúdo. Para curtir mais histórias emocionantes, clique agora no vídeo que aparecerá na sua tela.